Eles existem desde a antiguidade. Surgiram para dividir territórios, proteger cidades, separar ideologias. Os muros também afastam classes sociais, torcidas adversárias e até crenças religiosas. Na história recente, a ideia de erguer uma barreira na fronteira dos Estados Unidos com o México, na verdade, não é nada original. Vamos relembrar a construção de muros históricos e entender que eles ainda existem. A Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. Atualmente, em todo o mundo, há inúmeras disputas por territórios ou fronteiras. Algumas são recentes, outras já duram muitas décadas. Sem um fim no horizonte, a invasão da Ucrânia pela Rússia já dura quase 1 ano e meio. Para o presidente russo, Vladimir Putin, uma ocupação motivada pelo avanço da OTAN no leste europeu, aliança militar formada por 30 países, além de interesses territoriais, culturais e econômicos. Já a Ucrânia entende a guerra como uma tentativa da Rússia em restabelecer a zona de controle e influência da antiga União Soviética. Até fevereiro, quando completou 1 ano, mais de 8.000 civis haviam sido mortos. Um dos mais longos da história, o conflito entre Israel e Palestina já dura mais de 70 anos. Ele começou com a fundação do Estado de Israel em 1948. A proposta de criar 2 estados foi da Organização das Nações Unidas. Com uma população menor, Israel ficou com mais da metade das terras. Bem mais numerosos, os palestinos com pouco mais de 45%. O restante, que inclui Jerusalém, ficou sob controle da ONU. A proposta foi aceita pelos judeus, mas rejeitada pelos árabes. De lá para cá, entre guerras e conflitos, Israel ocupou mais territórios palestinos. Oficialmente, hoje os árabes vivem em apenas 22% das terras definidas pela ONU em 1947. Mas na prática, contando assentamentos legais, restam a eles só 11% do território. Até o ano passado, a América Latina tinha 10 disputas territoriais, principalmente entre países. Muitas têm pelo menos 90 anos e remontam à delimitação das fronteiras após a independência de cada nação. É o caso da disputa entre o Chile e a Bolívia pelo rio Silala. Algumas envolvem órgãos internacionais, como o recente desacordo entre Argentina e Chile sobre uma região perto da Antártica. Em 2021, os chilenos atualizaram uma carta náutica que estende seus limites marítimos em 30.000 quilômetros quadrados. O problema é que dentro dessa área fica uma plataforma submarina que a Argentina considera sua, a passagem de Drake. É bom lembrar que o Conselho de Segurança da ONU foi formado como a ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, e a ideia do Conselho de Segurança seria a parte mais forte, a parte que ia lidar com os conflitos armados. E para isso colocou lá as grandes potências. Então, embora outras participem, quem tem direito a veto são as 5 grandes potências, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, né? Então, é claro, o mundo mudou, houve outros países passaram a ter poder econômico, poder político, poder militar, e é natural que se demande isso. Agora, por outro lado, não é só a presença, vamos dizer, de países mais pobres no Conselho de Segurança da ONU que vai dar algum tipo de eficácia para aquilo que se demanda. Por quê? Porque é preciso ter poder militar. Aí é que está. Então, às vezes, ou na maioria das vezes, alguns países pobres não têm poder militar. Mas hoje você tem um país como o Paquistão, que tem arma nuclear, você tem países como a África do Sul, né? Você tem outros países chamados periferia do sistema, que seria bom que participasse, né? Para haver, né, uma concertação maior entre esses poderes. Mas ainda permanece um problema difícil, como eu disse, porque quando envolve grande potência, é que a questão fica mais difícil de ser resolvida. Quando há um consenso entre grandes potências, resolve rapidinho. Quando não há, é um grande problema. Vamos entender o que são fronteiras e a importância delas para as relações internacionais. As fronteiras são linhas imaginárias ou físicas que separam territórios, geralmente representando a divisão entre países e regiões. Elas podem ser naturais, como rios, montanhas ou oceanos, ou estabelecidas por meio de acordos políticos.
Se por um lado são fonte de tensões, elas também podem servir como um meio de promover cooperação entre nações. Agentes de segurança e medidas de controle operam nas fronteiras para proteger os territórios contra ameaças como tráfico de armas, drogas e pessoas, crime organizado e terrorismo. Nas relações internacionais, elas fornecem uma base para a soberania, comércio, identidade e diplomacia entre governos, garantindo que cada país tenha autoridade sobre seu território e sua população. De acordo com a ONU, cerca de metade das pessoas deslocadas no mundo são de 3 países: Síria, Ucrânia e Afeganistão. Mas o problema aparece de outra forma também nas Américas. A construção de um muro para dividir toda a fronteira dos Estados Unidos com o México foi uma das principais bandeiras do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Mas a medida visando impedir a imigração ilegal começou bem antes. Em 1991, quando o também republicano George Bush pai era presidente, os Estados Unidos começaram a fortificar a fronteira sul. Em 1994, com o democrata Bill Clinton, as obras foram intensificadas. A fronteira entre Estados Unidos e México tem pouco mais de 3.000 quilômetros de extensão. Antes de Trump chegar à Casa Branca, havia barreiras ou cercas em 1/3 disso. Em alguns trechos, chapas ou painéis de aço. Em outros, há uma malha de arame ou barras verticais com até 9 metros de altura. Durante a campanha de 2016, Trump prometeu construir o muro ao longo de toda a extensão com o México. Depois, esclareceu que faria apenas a metade disso, já que a natureza cuidaria do resto. De acordo com dados do governo, foram construídos 727 quilômetros. Mais de 850 pessoas morreram no ano passado tentando atravessar a fronteira. Logo que assumiu a presidência, em 2021, Joe Biden mandou parar a construção do muro físico com o México. No começo deste ano, ele divulgou um plano que dificulta ainda mais o pedido de asilo para migrantes na fronteira. Diversas organizações de direitos humanos compararam o plano de Biden com as medidas impostas por Trump durante a pandemia de Covid-19 para impedir a chegada dessas pessoas. Do lado mexicano, o presidente López Obrador diz que tenta proteger os cidadãos e sugere que Biden trabalhe em acordos com Cuba e Venezuela para conter a migração desses países. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, no ano passado, 110 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas. Fugiram da guerra, da violação de direitos humanos, da fome. Muros visíveis e invisíveis tentam conter essa multidão em diversas partes do mundo. A Líbia e países da região como o Sudão, Sudão do Sul, Etiópia, Chade, República Centro-Africana, Eritreia e Egito enfrentam uma forte crise de segurança alimentar. A cada dia, pessoas tentam fugir dessa situação atravessando os mares. Desde 2014, 20 mil migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo Central. Para reforçar a segurança no velho continente, uma reforma nas leis de imigração foi aprovada este ano, o que pode dificultar ainda mais as coisas para quem tenta manter a própria vida. As novas regras da União Europeia, que devem valer já em 2024, determinam que os Estados-membros ficarão responsáveis pelo recebimento de um número de refugiados, mas sem a obrigatoriedade de acolher permanentemente os recém-chegados, podendo inclusive enviá-los para outros países. A Europa, que já foi vista como símbolo mundial de diálogo, nunca esteve tão murada. Muros na Croácia, na Eslovênia, na Áustria, na Grécia. Muros na Hungria, na Polônia. São cerca de 1.000 quilômetros de barreiras físicas para evitar a chegada dos refugiados. Elas estão também no continente africano. As cidades de Ceuta e Melilla são de domínio espanhol. Desde a entrada na União Europeia, a Espanha passou a reforçar as fronteiras dessas cidades com o território marroquino para evitar, ou ao menos conter, a entrada de imigrantes. Para isso foram construídos os muros de Ceuta e de Melilla. Outro muro foi construído pela Turquia, 3 metros de altura e 300 quilômetros de extensão na fronteira com o Irã. Uma parte do território turco está na Europa, outra na Ásia. O país possui cerca de 4 milhões de refugiados e a maioria é de origem síria. Em 2015, as imagens de um menino morto numa praia da Turquia viraram símbolo da crise migratória que já matou milhares de pessoas do Oriente Médio e da África e tentam chegar à Europa para escapar de guerras, perseguições e da pobreza. Mas parece que não ocorreram muitas mudanças mesmo com essa tragédia que emocionou o mundo.
Daqui a pouco, muralhas que sobreviveram ao tempo. E ainda, muros criados para separar ideologias. Até já. As muralhas começaram a ser erguidas na antiguidade. As construções em volta de cidades serviam para proteger territórios e controlar melhor os reinos. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno, a Grande Muralha foi construída ao longo de 2000 anos por 9 dinastias. As obras começaram no século III a.C. e foram finalizadas no século XVII da Era Cristã. A muralha, feita de pedras e outros materiais, foi levantada ao norte do país para proteger os chineses contra invasões de grupos nômades, principalmente os mongóis. Pouco restou dos 22 mil quilômetros originais, quase 9 mil, erguidos na dinastia Ming. A altura varia de 4,5 metros a 12 metros. Tem em média 9,5 metros de largura. A construção envolveu mais de 1 milhão de operários. 8 em cada 10 morreram em acidentes ou pela má alimentação e frio. A cidade velha de Jerusalém é protegida por fortes muralhas há mais de 2.000 anos. Com 12 metros de altura, 4,5 quilômetros de comprimento e 34 torres de vigilância, elas protegem uma área de pouco mais de 1 quilômetro quadrado. Localizado na região ocidental de Jerusalém, o famoso Muro das Lamentações lembra a vitória de Roma sobre o povo judeu. É cultuado como o recanto mais sagrado do judaísmo, pois é o último vestígio do segundo templo judaico, erguido após a destruição do anterior, construído pelo rei Salomão. Como o nome sugere, a muralha de Constantinopla começou a ser planejada pelo imperador Constantino em 321 d.C. Constantinopla já tinha outras barreiras e ganhou reforços com mais esta, na tentativa de se proteger de ataques bárbaros. A cidade continuou se expandindo para além das fronteiras da muralha e exigiu novas fortificações. Hoje, o que se pode ver ao redor da atual Istambul são resquícios da obra original de Constantino. Outra cidade protegida por muralhas é Cartagena, na Colômbia. Ela foi um importante entreposto comercial no século XVI para os espanhóis. Sua riqueza virou presa fácil para piratas e corsários. Para defendê-la, o rei Filipe II ordenou a construção de uma muralha de pedra com 11 quilômetros de extensão. Concluída em 1796, ela tinha guaritas, armazéns de alimentos e armas, além de túneis subterrâneos para ligações até o castelo de São Felipe de Barajas. Essa fortaleza é hoje a atração turística no país. Um dos mais importantes símbolos da Guerra Fria, o Muro de Berlim representou a divisão entre o mundo comunista e o capitalista. Foi da noite para o dia. Em 13 de agosto de 1961, o Muro de Berlim foi erguido. Separou amigos, famílias, destruiu sonhos. Ele foi construído para separar Berlim Ocidental, que vivia em um sistema capitalista, sob controle dos Estados Unidos, da parte oriental, comunista, sob domínio da União Soviética. A enorme barreira simbolizou a polarização que marcou o século XX durante a Guerra Fria. 155 quilômetros de concreto, 3,60 metros de altura. Arame farpado, cercas eletrificadas, soldados, cães, torres de vigilância. Guardas fortemente armados tinham ordens de atirar para matar quem tentasse escapar. Ainda assim, muitas pessoas buscaram fugir. Cerca de 5.000 conseguiram, ao menos 245 morreram e 4.000 foram capturadas pela polícia. Na década de 1980, a Alemanha Oriental enfrentava uma grave crise econômica, o que gerava uma grande insatisfação. Uma série de acontecimentos levou a população às ruas, diversas vezes, para protestar. 28 anos depois, no dia 9 de novembro de 1989, uma multidão, portando pás, picaretas e outras ferramentas, começou a derrubar o muro. Foi o anúncio da liberdade. Menos de um ano depois, em 3 de outubro de 1990, foi anunciada a reunificação da Alemanha. Outro muro que divide ideologias foi erguido entre as Coreias, também durante a Guerra Fria. O conflito entre o Sul e o Norte já dura mais de 70 anos.
Até 1945, a Coreia era um território de domínio japonês. Depois da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado por soviéticos e americanos. Então a Coreia foi dividida. O marco foi a linha imaginária chamada Paralelo 38, a 38 graus ao norte do Equador. A parte do norte, comunista, passou a se chamar República Popular Democrática da Coreia. A do sul, capitalista, ganhou o nome de República da Coreia. Além das divergências políticas e econômicas, as reivindicações territoriais causaram um clima de instabilidade. Em 1950, teve início a Guerra da Coreia. Sob pretexto de violação do Paralelo 38 pela Coreia do Sul, tropas norte-coreanas invadiram o território vizinho. Objetivo: unificar os dois países e estabelecer o socialismo. Tropas americanas foram enviadas então para ajudar os sul-coreanos e tropas chinesas para apoiar o norte. 3 anos depois, veio a paz. Mas o acordo manteve a fronteira criada em 1948, consumando a divisão de famílias, propriedades e estradas. Em 1977, foi construído um muro na divisa dos dois países. Atualmente, a área é uma zona desmilitarizada, uma faixa em que os soldados das duas Coreias podem transitar sem, no entanto, cruzar a linha do outro país. Períodos de tensão vêm e vão. A cada teste de mísseis por um dos dois países, eles aumentam. As pessoas de bom senso no mundo gostariam que a guerra tivesse ultrapassada, mas infelizmente não, né? Se a gente olhar a produção de armas nos últimos anos, é assustador. Realmente as populações não querem isso, mas tem os governos, tem as organizações, tem os interesses, porque dá dinheiro. A guerra dá dinheiro. São bilhões, trilhões de dólares, né? E é uma máquina, né, que vai movimentando isso. E o número de pessoas, que dá emprego também, né? Daqui a pouco, muros que simbolizam desigualdades. E ainda, o sonho de um só mundo. É possível? A gente volta já. Os muros surgem na história com a intenção de proteger aqueles que vivem do lado de dentro. Em busca de conforto e segurança, eles também são erguidos em condomínios nas cidades. Cercados por muros, com câmeras em todos os cantos. Assim são vários condomínios de luxo no Brasil. Um dos mais conhecidos é o bairro fechado de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo. Inaugurado em 1978, é uma espécie de mini-cidade. Tem posto de gasolina, shopping, lojas de rua, centros comerciais, escolas. Tudo para que os moradores não precisem sair de lá. Os muros que cercam os 13 condomínios residenciais têm 64 quilômetros de extensão e 2,5 de altura, com direito a uma cerca elétrica. Eles estão em 6º lugar entre os 10 maiores e mais polêmicos do mundo, em um ranking do jornal inglês The Guardian. A lista também traz um muro que separa 2 bairros em Homs, na Síria. Desde que a guerra civil estourou no país, a cidade ficou cheia deles, dividindo vizinhanças de acordo com a composição étnica e a lealdade ou hostilidade ao regime de Bashar al-Assad. Conhecido pela resistência ao exército, o bairro de Bab Amir é cercado por um muro que o separa de Al-Inshaat, composto de sunitas e cristãos ricos. O único jeito de entrar lá é passar por postos de controle guardados pelo exército. Autora do livro Espaços Fechados e Cidades, a geógrafa e professora da Unesp, Maria Encarnação Espósito, diz que este tipo de segregação acontece em cidades de todos os tamanhos. O aumento desses espaços residenciais fechados traz várias formas novas de separação, tanto da sociedade como de separação no uso do espaço. E isso quebra um processo histórico da cidade como um espaço das diferenças. Muitos dos nossos entrevistados, em suas narrativas, deixam transparecer claramente que há um processo de enclausuramento no decorrer do tempo. Quer dizer, não apenas eles moram nos espaços que são fechados, controlados e circunscritos a uma parte da sociedade,
como eles passam também a consumir em espaços desse tipo, né? A fazer lazer em espaços desse tipo. Então, o espaço público passa a ser, para eles, muito mais um espaço de circulação e um espaço que progressivamente se associa ao medo, ao perigo, ao outro, aquele que eu não reconheço porque não convivo. Não no sentido de bem e mal, mas no sentido de não haver uma experiência compartilhada. Em Lima, capital do Peru, um muro de 10 quilômetros separa residências luxuosas de barracos sem acesso à água potável ou eletricidade. Batizado de Muro da Vergonha, ele fica entre Casuarinas, um dos bairros mais ricos do país, e Pamplona Alta, um dos mais pobres. Outro exemplo são as moradias pré-fabricadas de Rosinka, um empreendimento fechado nos arredores de Moscou. O maior dos subúrbios de estilo americano que surge nos arredores da capital russa abriga principalmente empresários estrangeiros. Essa tendência ao aparecimento de espaços fechados e controlados por sistemas de vigilância e segurança é uma tendência mundial, né? Aparece em todos os continentes, em vários países do mundo. O que é interessante destacar é que é mais importante na América Latina, e isso não é casual, né? Se trata de um subcontinente marcado historicamente por desigualdades que são de natureza social, econômica e política, e que agora se revelam também como novas formas de separação espacial. Algumas pessoas podem querer, outras até sonhar com cidades divididas entre ricos e pobres, fronteiras cortadas por muros altos e fortificados. Mas, na verdade, o mundo é um só para todos nós. Em janeiro de 1985, mais de 40 astros da música pop internacional gravaram um dos clipes mais assistidos no mundo, We Are The World. A canção, composta por Michael Jackson e Lionel Richie, faz um chamado para agir. Diz a letra: nós não podemos continuar fingindo, dia após dia, que alguém em algum lugar fará uma mudança. Somos todos parte da grande família de Deus. Nós somos o mundo, então vamos começar a contribuir. A ideia era conseguir doações para combater a fome na África. Número 1 nas paradas de sucesso em vários países, o hit evoca um espírito de pertencimento. Somos todos apenas um mundo. Sonho que também foi desejado por John Lennon em Imagine. O ex-Beatle cantava: você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Imagine all the people living for today. Neste ano, em São Paulo, a banda Coldplay gravou uma música inédita chamada One World. Apenas um mundo sem muros, sem fronteiras. Somos todos apenas um. O mundo globalizado rompeu fronteiras comerciais, aumentou a velocidade da informação. A tecnologia encurtou distâncias, conectou pessoas. Mas esse avanço não superou as relações de poder. Muito pelo contrário. Os muros continuam sendo erguidos. Uma volta ao passado ou o futuro da humanidade? Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até lá.